Olá, meus irmãos, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, para a gente conversar online mais uma vez, trazendo umas palavras de conforto, de esperança para o futuro. E hoje eu vou falar sobre o assunto que eu falei há um ano atrás. Eu já falei sobre esse assunto, mas é um assunto muito atual para os nossos dias, que é sobre a fé. Então, meus irmãos, a gente está vivendo um momento bem complicado, um caos mundial, que é esse vírus que está nos devastando, mas, como eu sempre digo, eu acredito muito que nada ou quase nada acontece por acaso. Se está acontecendo conosco, é porque nós merecemos. Como eu sempre digo, e também acredito muito na transição planetária, que também está acontecendo já há algum tempo e esse vírus faz parte. Mas também acredito muito no ser humano, né? Tanto que a vacina já está aí, acredito na sabedoria que Deus deu por ser humano. A vacina já está aí, o ser humano usou a sabedoria e só que tem que usar para outras coisas também. Uma é cada um fazer a sua parte, que com certeza esse vírus vai diminuir a força, mas depende de nós. Muitas vezes não depende só de Deus. Se Deus mandou para nós é porque nós merecemos. Então vamos fazer a nossa parte, por favor, né? Vamos manter o distanciamento um dos outros. Vamos evitar aglomeração, festinha, junção para o chimarrão. Vamos deixar para mais adiante, né? Vamos fazer a nossa parte. Bom, pessoal, eu vim aqui falar da fé e eu peguei o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E eu vou ler uma partezinha que fala assim, ó, da página 189, que fala o seguinte: a fé, a mãe da esperança e da caridade. A fé pode ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduz a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprir a promessa do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Se não há fé que dá o amor, por que se não tendes fé, não reconhecimento tereis? E por que, conseguinte, que amor? A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo que queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto a fé, aparente, não tem senão palavras sonoras, que os deixam frios e indiferentes. Pregai, por exemplo, de vossa fé para dá-la aos homens. Pregai, por exemplo, das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pelas vossas esperanças inabaláveis para fazê-los ver a confiança, que fortaleça, eleve e enfrente todas as vicissitudes da vida. Tende fé, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui o nosso conselho, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-los. Crede e esperais, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obras da fé. Então, credes sem fraquejar. Fé inabalável em dias melhores. Fé inabalável que tudo, até aquela fé inabalável que tudo passa. Passa as coisas boas, passa as coisas ruins, tudo passa.
né? Vamos ter fé em dias melhores, em situação futura bem melhor, uma situação futura bem melhor. Vamos ter a fé inabalável, né? Antigamente, os tempos passados, pessoas tiveram fé. Allan Kardec mesmo, ele teve fé, né? Que o que ele estava fazendo era o certo, que o que ele estava escrevendo era o certo, mesmo tendo tantas pessoas contra ele, sendo chamado de bruxo e outras coisas, tanto sofrimento. Sim, ele sofreu perseguição, com certeza, como outras pessoas de diversas religiões sofreram por defender a sua fé. Então, vamos ter essa fé inabalável em dias melhores. Abraão, um personagem bíblico, ele é considerado o pai da fé, porque Abraão, ele confiou cegamente nas promessas de Deus. Ele morava numa cidade muito próspera, a cidade de Ur era muito próspera, tinha muitas coisas boas, era uma cidade muito avançada para a época. Abraão, quando ele ouviu o chamado de Deus, ele largou tudo o que ele estava fazendo, largou as atividades, largou a riqueza que ele tinha naquela cidade, pegou a esposa dele e saiu, foi atrás das promessas de Deus, com aquela fé inabalável que ele tinha, né? E Deus cumpriu com a sua palavra. Teve tantos outros personagens que tu vai ver de situações bem complicadas, como Moisés mesmo, aquele povo todo, né, no deserto. Ele tinha a esperança e a fé na promessa de Deus, de encontrar, né, de conseguir a cidade que eles estavam atrás, a terra prometida, eles foram, e Moisés teve muita fé, como vários outros personagens bíblicos e não bíblicos, personagens atuais que estão lutando hoje em dia também com aquela fé inabalável, pessoas de todas as religiões. Então, meus irmãos, eu sei que o desânimo bate, aquela tristeza bate, a desesperança vem e nos aflige, com certeza, mas vamos ter aquele pinguinho de fé. Se a gente tiver um pinguinho de fé do tamanho de um grão de mostarda, ele move montanhas. Então vamos ter essa fé inabalável em dias melhores. Vamos confiar em Deus, tá? Sabe por quê? Deus habita dentro de vocês. Eu vou ler aqui uma mensagem do Minutos de Sabedoria que eu abri agora, antes de fazer esse pequeno vídeo, e saiu isso aqui, parece que era para mim ler mesmo, para os irmãos e também para mim, porque eu não vou dizer que com toda a situação a gente fica um pouco abalado, né, com tudo que está acontecendo no mundo. Não só o vírus, mas a gente vê a violência, a gente vê a fome, a gente vê tantas outras coisas, né, que nos abalam. Mas assim, vou ler para vocês aqui, Minutos de Sabedoria. Deus está dentro de nós, em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer você sinta felicidade, quer esteja ferreteado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Procure não esquecer essa verdade em nenhum momento de sua vida. Deus está dentro de você. Então, caros irmãos, Deus está dentro de você. Até uma próxima oportunidade. Fique com esse Deus maravilhoso, com o nosso Mestre Jesus. Tenham fé em dias melhores e não esqueçam, Deus está dentro de nós.